Vida e Saúde de hoje falando um pouquinho sobre o sofrimento mental e também alguns transtornos aqui. A doutora Clévia tem ajudado a gente, ela como psicóloga, experiente, tem visto muito ao longo de sua vida. Dr. César também, uma caminhada sólida, tem ajudado muitos nossos telespectadores aqui. E agora eu quero convidar vocês e vocês aí de casa para... antes de continuar com esse assunto, acompanharmos aqui um pouquinho mais sobre o quarto episódio, na verdade, da série A Ciência do Descanso. Você vai aprender aqui dicas práticas agora para ajudar você a descansar usando a higiene do sono. Gente, vamos ver como isso é importante a partir de agora. Quais são os passos para poder ter um sono restaurador? Um bom descanso como todos nós deveríamos ter. Aqui começa o quarto episódio da série A Ciência do Descanso. E hoje teremos dicas práticas com os nossos especialistas. A gente chama de higiene do sono esse conjunto de medidas que a gente consegue utilizar para melhorar a qualidade do nosso sono. Isso, diferente do que muitos acreditam, a higiene do sono ela inicia exatamente quando nós acordamos, não na hora que vamos dormir. Por quê? Porque a gente precisa organizar a nossa rotina, a gente precisa estruturar o nosso dia. O problema é que nas últimas décadas nós criamos mecanismos para que a pausa não aconteça. Tem gente que escolhe, a quem dera, que as minhas noites pouco dormidas fossem porque eu escolhi. Mas tem gente que escolhe. A gente precisa passar por 4 fusos durante a noite. É o sono leve, o sono superficial, o sono profundo e o sono REM. Esses 4 fusos a gente passa até 4 a 9 vezes. Então a gente repete 4 a 9 vezes isso. E a gente sabe que tem melhor efetividade se eu tomar algumas atitudes. Que tipo de atitude? Eu ensinar para o meu cérebro que é hora de dormir. Tudo começa no pensamento, vê? Você pensa coisa boa, o teu organismo vai liberar endorfinas. E você vai ter boas sensações, bons sentimentos, vai agir de maneira saudável e vai viver em paz. Tem gente que diz que não manda no pensamento. Claro que manda. Você tem que decidir sobre o seu pensamento. É você que tem que definir sobre o pensamento que você quer ter. Porque a gente tem já uma demanda muito grande de estímulo para pensar coisa ruim, coisa acelerada, coisa desagradável. Nós temos que despertar em nós um comando. Como, por exemplo, o quê? Tentar dormir e acordar sempre na mesma hora. Isso é uma dificuldade, porque geralmente ali no sábado, domingo, a pessoa quer acordar mais tarde. Isso não é bom para o cérebro. O ideal é acordar e dormir sempre na mesma hora. E dentro dessa estrutura precisa estar, como eu já falei anteriormente, a importância da luz solar, a importância da atividade física, a importância de uma alimentação equilibrada que vai me ajudar, né, a ter uma melhor qualidade de vida. O ideal é nós respeitarmos horários de refeição bem disciplinados. Então, o café da manhã é importante, o almoço é importante, o jantar é importante. Se você for fazer algum lanche, também que tenha um horário bem disciplinado. Quanto mais próximo do horário de dormir nós comermos, a digestão ela já pode ficar comprometida e o sono pode ficar comprometido. Nós não podemos jantar perto da hora de dormir, principalmente quando come proteína, que tem digestão mais difícil. Aí, às vezes parece que não tem nenhuma relação. Tem sim. Quando você come pesado é que tem pesadelo. Eu tenho um horário, por exemplo, para o melhor funcionamento do meu estômago, um melhor horário para o funcionamento dos intestinos. Então, depois, lá para perto da meia-noite, o meu corpo já está pausando, ele precisa desse descanso. Preparar o teu quarto para um lugar de repouso, para o teu cérebro entender que quer dormir. Não é local de ver televisão, de mexer com o aparelho celular, de ler um livro. O cérebro tem que entender que aquilo é para dormir. Antes de dormir é importante ir desligando as luzes,
Por isso a importância da luz mais amarela, porque ela vai me ajudar a não estar tão desperto. A gente sabe que a luz, a luminosidade, faz com que a gente libere mais melatonina e diminua o nível de cortisol. Então tem que ser um ambiente escuro, um ambiente aconchegante, confortável. A gente sabe também que tem atividades como, por exemplo, atividade física 3 a 4 horas antes de dormir, excita. Então não é bom, é melhor que seja feito pela manhã. Aquela leitura gostosa, um som ambiente, trazer aquilo que lhe traga conforto e bem-estar, para que assim você possa relaxar e dormir e ter uma boa qualidade de sono. Um conjunto de medidas em que a gente vai ajudar o teu cérebro a realizar a atividade que a gente chama de sono, mas que não é bem um repouso completo. Há sim uma função durante essa atividade. Porque não é simplesmente dormir, é dormir e descansar. No próximo e último episódio da série A Ciência do Descanso, você vai conhecer o ciclo circadiano e o circaseptano, uma descoberta da ciência que tem uma relação direta com o descanso que precisamos. Até a semana que vem! Interessantíssimo como nós precisamos nos atentar a essas dicas preciosas para ter esse descanso aí durante o nosso sono, né, doutor César? Vários desses transtornos que a gente vem trabalhando aqui ao longo desse programa, doutora Clévia, afetam o nosso sono, a ansiedade, a depressão e outros aqui vão trazer insônia. Mas às vezes não são só esses transtornos, né? Vem aquela questão da doutora César, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Porque às vezes os nossos hábitos estão deixando também a insônia ou aquela falta do descanso mesmo à noite acontecer, não é? Isso. Às vezes a gente dorme num lugar assim, muito ruim, né? Barulho. Não está preparado aquele local. De repente você está usando muito estimulante. A luz do sol mencionada aqui também, né, doutor César? Quão preciosa é para esse momento do descanso? É, muito importante. Também o pessoal de casa, às vezes, em relação ao descanso e sono, a gente pode conectar isso com saúde mental assim. Muitas pessoas pensam assim, eu dormi mal durante a semana porque eu estava trabalhando e fiz um serão enfim, dormi mal. Mas no fim de semana eu vou compensar, vou dormir até meio-dia e tal. Não funciona, né? Porque o normal é dormir cada noite de 7 a 9 horas. Essa é a média. Porque cada dia tem uma sequência de hormônios diurnos, né, para você funcionar e hormônios noturnos para você descansar e fazer uma reparação de DNA e tudo isso. Então, a necessidade do sono para o cérebro funcionar bem é cada dia ter esse período aí de descanso. Se você gostou dessa série, tá acompanhando esse 4º episódio aqui, mas quer saber mais, você corre lá no perfil do Instagram do Hospital Adventista de Manaus e pode pegar ali, você pode perguntar para eles mais sobre essa série maravilhosa e se aproveitar, porque a gente precisa realmente dormir e descansar melhor. @Hospital Adventista de Manaus é o perfil deles no Instagram. Doutora Clévia, a gente, às vezes, quando entra numa terapia, quando procura um psicólogo, a gente fica preocupado se a gente vai passar o resto da vida fazendo essa terapia. Tempo de terapia é super importante. A gente tem alguns fatores aí que vão influenciar nesse sucesso da terapia ou não, não é? Isso. Tem pessoas que precisam de muito tempo de terapia, mas tem pessoas que, às vezes, um mês, às vezes, já resolve. Dependendo do caso, a pessoa precisa de muito tempo, né? Quando a pessoa tem um transtorno, tipo bipolar ou esquizofrenia, né? Ou borderline, esse tipo de doença assim, mais grave, às vezes até a terapia é sempre, né? Assim, demora mais, fica mais tempo, às vezes para um período, volta, né? Mas tem alguns transtornos que é bem rápido. Eu já atendi pessoas com pânico que durou apenas 5 terapias e melhorou. E era bem, assim, bem puxado. Pessoas que estavam bem mal mesmo, inclusive pessoa que veio junto, como o doutor César falou, que pessoas que precisam de um apoio de outra pessoa. Uhum. Então, eu já atendi pessoas assim, que precisavam de apoio de família, saiu da casa dela, porque estava com o pânico muito forte, né, síndrome de pânico muito forte, veio para casa de outra pessoa, de parente, e ficou lá o tempo até passar
essa síndrome do pânico. E essa pessoa, eu lembro que durou pouco tempo, não durou muito tempo, mas tem pessoas que duram muito tempo, porque precisa. Vamos dar uma explorada? Vamos dar uma explorada? Quais são os fatores que vão influenciar nesse tempo necessário de terapia? Doutor César, o senhor falava um pouquinho pra gente ainda antes sobre alguma questão importante com relação à escolha do terapeuta. Nós falamos ali sobre abordagens de terapia, não é? Existem abordagens específicas que vão de acordo com a minha personalidade ou com o meu temperamento. Ou de acordo com o sofrimento que a pessoa está tendo, né? É importante isso. Se você vai procurar um profissional que faz psicoterapia, só relembrando, psicoterapia é um processo de ajuda de sofrimento emocional que você usa a palavra, você conversa ali. Psicoterapia individual, psicoterapia de grupo. É importante você pensar que se você procurou um psicólogo e está tendo atendimento, mas você não empatizou, não gostou, está sentindo mal e a pessoa até, de certa forma, pode interferir no seu valor, na sua crença. Então, você tem direito de mudar, não é, Cleva? Isso. Não é obrigada a continuar com um profissional que você não teve realmente uma empatia. Agora, realmente, talvez seja importante esperar 1 ou 2 consultas ali, ou talvez 3, né? Porque, às vezes, essa primeira impressão que você teve, ela pode mudar. Isso. Mas se não mudar, você não se sentir confortável, então você tem direito de procurar um outro profissional, não é? Isso, às vezes a pessoa não está em vínculo, né? Às vezes não criou um vínculo com o profissional. Então a gente já começa por aí, isso vai determinar tempo aqui, né? Isso vai determinar o tempo. Vamos dar uma olhada aqui em outros fatores, gente? Olha aqui, diagnóstico do paciente, o doutor César falou, depende do problema. Tem que ter um diagnóstico, para fechar o diagnóstico às vezes leva tempo na consulta. Exatamente. Então, como eu falei, depressão, o que está indicado dentro dos estudos científicos de tratamento psicoterápico para depressão, realmente parece que a técnica TCC é que tem melhores resultados, terapia cognitivo-comportamental. E você pode perguntar ao seu psicólogo, um psicólogo que foi indicado para você, ou você entrando em contato, você trabalha com TCC, se o caso é depressão. Agora, existem alguns profissionais que trabalham com outras abordagens, sem ser TCC, que também pode ajudar no quadro depressivo, não é só que tem que ser TCC. E de repente, uma terapia psicodinâmica, é o que eu trabalhava, né? Eu estava no consultório, também ajuda bastante ali. Mas alguns aspectos do TCC, como ajudar a ver quais são as crenças centrais, os pensamentos automáticos, isso é importante no caso da depressão. E assim, outros tipos. Se a pessoa quer realmente um conhecimento, um autoconhecimento mais profundo, não tem nem grandes complicações de transtorno mental e quer se conhecer melhor com ajuda profissional, aí entra a psicanálise, que de preferência alguém que seja bem indicado para você, possivelmente cristão. Doutora Clévia, olha só, também vai depender de quanto tempo a pessoa já faz terapia, não é? Isso, porque às vezes a pessoa já fez, né, algum tempo e parou e depois precisa de voltar. A gente tem atendido bastante casos assim. Às vezes fez terapia, né, na adolescência e hoje já era adulta e voltou para terapia. Precisou. Mas aí já é mais fácil, porque já conhece um pouco, já se conhece um pouco, né? Já entendeu a dinâmica dessa troca dessa aqui, né? troca, desse trabalho, né, feito ali no consultório. Então, aí, às vezes, dura menos tempo. A pessoa já aprendeu alguns macetes, já entende como é que é essa interação com o profissional, né? Sabe que uma característica de um bom profissional em saúde mental, que trabalha com psicoterapia, esse profissional tem que ter a mentalidade assim, eu vou ajudar essa pessoa a não depender mais de mim o mais rápido possível. Isso. Essa é uma boa postura. Legal, legal. Autonomia, então, eu desejo aí. Nós temos um reloginho aqui, a gente quer saber o que é que vai depender desse tempo aqui de psicoterapia. A pessoa queria ou foi pressionada, ela foi levada a fazer essa psicoterapia? Foram os parentes que mandaram? Isso aqui faz muita diferença, porque ela tem uma predisposição ou não. Isso acontece muito com criança. Às vezes os pais levam as crianças para a psicoterapia e às vezes os próprios pais estão precisando de psicoterapia. Mas as crianças são pressionadas aí porque elas não têm... Elas manifestam, às vezes, os problemas, isso, né? Os problemas que os pais, né, os conflitos, às vezes, que os pais têm, leva a criança a ter algum problema e que os pais interpretam que esse problema é da criança, né? E leva a criança para a psicoterapia. Mas aí, nesse caso, doutora, quem tem que ir? Os pais
E os filhos, ou só os filhos, ou só os pais? Eu acho que os pais e os filhos. Ok. A família, a às família vezes, tem que ser toda. orientada, né? A família toda, porque a família criança toda. não adoece do nada, né? Não. A família está interagindo. Outra coisa interessante também nessa questão que a Tereu levantou, acontece com terapia de casal, né? Problemas conjugais, né? Geralmente vocês, mulheres, são mais abertas para procurar ajuda, né? Nós, homens, somos mais fechados, né? Então, às vezes o homem vai meio que no tranco, né? O homem, às vezes, procura só quando ele vê que o casamento está destruído, já está separando. Mas ainda assim, essa ajuda é válida, pode chegar. Vale a pena, eu já atendi pessoas assim e o casamento foi reconstruído. Graças a Deus. Graças a Olha, outra coisa aqui também que vai interferir no tempo de terapia, ter disposição e mente aberta. Tem gente que não tem essa facilidade para se expor, doutor César, mas está disposto, quer. Está conectado meio com a pergunta, com a questão anterior, né? A pessoa que vai procurar uma ajuda profissional porque ela quer aprimorar, ela quer sair do sofrimento, ela está disposta a aprender, nossa, é 10-0, já está com 50% do prognóstico bom, né? Vai funcionar melhor do que aquela, não estou afim de ir, mas você está me enchendo tanto o saco, tá bem, eu vou lá e tal. Tá. Então é muito diferente, né? Inclusive quando a pessoa é bem aberta, né? Quando ela tem disposição, ela tem a mente muito aberta, essas pessoas são as que mais melhoram rápido, elas são mais, a terapia dura menos. De certa maneira, estão proativas aqui nesse processo, né? Isso. Olha, outro fator que pode interferir, gente, a relação entre o sofrimento atual com o presente. Se é algo muito recente, se é algo muito pontual ali, talvez, isso também vai interferir no tempo de terapia, doutora? Vai interferir. Às vezes a pessoa passa por algum problema, assim, bem, né, presente, e aí a pessoa vai procurar, e às vezes vai ser rápido a resolução, né? Dele, né? E a pessoa que tem um sofrimento já passado... De anos. De anos atrás, então às vezes ficou guardado aquilo, às vezes pode ser algum trauma, então aí a pessoa às vezes vai precisar de mais tempo, né? Obviamente, gente, aquilo enraizou, tomou dimensões muito maiores. E esse último fator aqui que pode influenciar é a dependência de medicamentos. Isso sim, doutor César, a gente vai até aprofundar mais nesse assunto, porque se é uma pessoa que está fazendo psicoterapia e toma algum tipo de medicamento, ela vai ter que fazer depois esse acompanhamento até com mais de um profissional, certo? Eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, a gente recebe no consultório, aquele paciente fala assim, doutor, eu vim aqui que eu estou com isso, estou com aquilo e tal, mas eu não quero usar remédio, se possível, se precisar vou usar e tal. Então, esse é melhor, é mais rápida a recuperação do que aquele, qual é o remédio, me dá o remédio e tal. Então, trabalhar com pessoas que têm dependência de medicamentos, que tem sua indicação em alguns casos, então requer talvez um tempinho maior, até porque vai ter que desmamar depois, para ela aprender a lidar com as emoções, sem ficar dependente de uma química. Muito bem, vamos para o intervalo? Sabe por quê? Porque a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa relação entre a terapia ou essa dependência, essa necessidade de medicamento e terapia. Fica com a gente porque a gente vai trazer questões importantes aqui e você vai entender como lidar melhor então com essa situação de sofrimento mental logo mais depois do intervalo.